No ano de 1990, eu conheci Marlete através de Dona Creuza, né, que ela sofreu um acidente e eu ia visitá-la para a gente ajudar a dar um banho, né, era aquele banho em cima da cama, só com um lencinho, fazer higiene. E ela começou a falar de Marlete, da palavra de Deus. E eu fiquei curiosa, né, em saber quem era Marlete, conhecer essa mensagem, a palavra. E ela perguntou se realmente eu queria. E eu fui e pedi para conhecer Marlete. E ela me ofereceu o estudo bíblico e eu fui ter, né, junto com Nainha e mais duas amigas. Só que quem aceitou a Jesus fui eu, né, porque eu estava passando por um momento difícil. E Marlete renunciou muita coisa, né, na vida dela. Era ela não era jovem, né? Ela era solteira e tinha uma vida muito boa no Rio de Janeiro, Copacabana. Ela morava num apartamento muito chique, uma vida muito boa, de boates. Ela contava de praias, grandes amizades, porque ela sempre gostou de coisas boas. E quando ela conheceu, foi através de uma senhora, Ruth, né, que é casada com um parelhense também. Levou a mensagem para ela e ela aceitou. Na primeira mensagem ela aceitou Jesus e renunciou tudo mesmo. Deixou seu emprego lá, que ganhava muito bem, vendeu seu apartamento e pediu transferência para Natal. Ela veio para Natal e todo final de semana ela vinha para Parelhas trazer a mensagem. Mas eu e Dona Creuza, nós não fomos os primeiros. Foi Mariquita e Márcia Dantas e outras pessoas, eu não lembro quem, mas eles tiveram a mensagem, não aceitaram. E Dona Creuza, na situação que estava, né, através de saber onde Jorge estava, como era que acontecia após a morte, então ela aceitou o estudo. E eu também estava passando por um problema em casa, de discussão assim com o Rios, eu era muito jovem ainda, nós dois, e eu procurei, tive curiosidade de saber quem era Marlete. E através de Dona Creuza eu conheci a verdade, né? Ela perguntou se eu queria também o estudo. E eu fui mais uma pessoa, né? Eu fui a quinta a ter o estudo, que aceitou. Dona Creuza, eu... Nota de falecimento e convite para sepultamento. Alvadia de Francisca Elias de Azevedo. Moacir, Sueli e Lucineide. Então a Marlete começou a dar o estudo. E Moacir já tinha tido, ele vinha acompanhar. Vinha até com a menina dele, aquela que mora... Andréa, ela era bem pequenininha, ela vinha assistir. E eu aceitei Jesus, né, através de Marlete. Ela levou, eu acho que em quatro cantos da cidade aqui, Marlete só não teve o estudo quem não quis. Sônia deu Climar, teve o estudo também com Marlete. Ela levou a mensagem a quem quis. Minha mãe, Dona Maria de Galdino, Dona Naíde de Manel Félix, ela deu esses estudos a todos. Mas muitas pessoas, né, não aceitaram, mas ela fez o que Deus mandou. Ela trouxe a mensagem, ela pregou mesmo, ela viveu de pregar o evangelho. O principal foi a renúncia. Eu achei muito bonito o testemunho dela. Renunciar ao luxo que ela tinha. Marlete viveu uma vida, depois que ela conheceu a Jesus, muito simples. Ela não tinha mais aquele luxo que ela dava valor à roupa caríssima, sandálias, bolsas, essas coisas. Ela tinha, mas não era mais como antes. Ela renunciou mesmo por amor a Cristo. Defeito todos nós temos, né? Mas o que Deus quer é a sinceridade. E que a gente venha fazer esse papel, né? De trazer essa mensagem. E ela foi a pioneira realmente. Ela batalhou para construir a igreja. Eu não lembro como, mas ela foi quem lutou por aquele terreno e a construção, pedindo. Muitos se aborreciam com ela, porque ela pedia mesmo, ela insistia mesmo. Para a construção da igreja. Em Natal, ela uma vez contou que tinha um funcionário do banco da Caixa Econômica. Ela pediu tanto que ele disse: irmã, não te aguento mais. Ela disse: enquanto eu não terminar a construção da casa de Deus, eu não deixo de pedir. E tudo que ela botou naquela igreja foi de primeira qualidade. As portas, aquela janela, era de IP, legítimo, assim, caríssimo. Foram caríssimas as portas, muita coisa pura. Então ela fez o que pôde, né? Da parte dela, ela se esforçou bastante, porque ela era sozinha, né? Ela começou, ela não tinha como nós hoje temos uma igreja forte, fortalecida,
muitas pessoas, só quem sabia e conhecia a Igreja Adventista, os 10 mandamentos aqui em Parelhas foi Marlete, ninguém mais. Então ela foi uma pessoa consagrada, ela era de oração, ela tinha uma marca, chega era preta no joelho de orar. Ela foi muito consagrada, muito mesmo, assim, no início ela teve muita consagração. Ao passar do tempo, a igreja foi crescendo e, como Paulo diz, vai crescendo, vai aumentando os problemas, né, as dificuldades, e se a gente não for firme na fé, não vai suportar, né, mas ela fez a parte dela, deixou aí a igreja construída, a palavra de Deus, ela deixou um alicerce muito bem feito, muito mesmo, que até hoje está aí prevalecendo, né, a palavra de Deus, e que a gente continue esse trabalho, né, em nome de Jesus. Você aí faz Pronto, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Faltou só a sua história, assim. O seu testemunho de quando você conheceu a mensagem. Ah, você quer? Aí você vai, né? O meu testemunho. É. Pronto. Assim, quando você contou que você ia receber estudo ali e tudo. Pronto. Quando eu conheci a palavra de Deus, né? Eu ia lá para a Dona Creuza e ela falava muito de Marlete, e eu fiquei curiosa em saber quem era Marlete. Então ela me chamou e Marlete reuniu. Fui eu, Nainha, Salete, eu acho que Zenilda. Nós fomos ter o estudo na casa da mãe de Dona Creuza, Dona Maria. E toda tarde, de 3 horas em ponto, Marlete estava ali para dar o estudo. Foram 30 lições. Nessa época não eram nem 20, nem 15, não, era 30. 30 lições. E a gente respondia, lia e respondia. E a gente vinha ter o estudo ali. Eu enfrentei muita dificuldade, né, com rios. Às vezes eu saía escondido. Minha mãe também veio aqui, né, falou com o padre. Eu enfrentei muita dificuldade. Um dia Marlete estava sentada aqui e a mãe chegou de surpresa na calçada. Marlete se balançando numa cadeira e ela disse: eu sabia que eu pegava você. E Marlete ficou só olhando para ela e rindo. E mãe disse muita coisa. Eu fiquei morta de vergonha, eu chorei muito. Eu não disse nada. Fiquei só olhando, né? Porque eu não tinha coragem de responder a mãe. E mãe deu um escândalo. Ela foi falar. Sua mãe tinha recebido estudo antes? Não, ainda não. Mãe não tinha recebido ainda o estudo. Mãe veio ter depois de muitos anos. Sim, muito tempo. Eu pensei que ela tinha ficado com raiva por causa que já tinha recebido estudo, né? Não, ela não, só eu que tinha tido. Então, eu chegava lá em mãe e contava, né? Contando. Só como mãe é muito idólatra, né? A idolatria não era outras coisas, sobre os mortos, sobre o sábado, essas coisas eles aceitavam. Mas quando foi falar sobre a idolatria, então mãe ficou com muita raiva. E foi falar com o padre também. Na época era, não sei se era padre Raimundo, quem era. Ele foi falar com o padre, disse que tinha muito desgosto de mim, né? Que eu era uma filha desobediente, tinha abandonado os princípios, né? Que ela foi ensinada. E ela disse muita coisa com Marlete aqui. Marlete ficou só se balançando numa cadeira e não respondeu, não deu uma palavra. Ela não disse nada. Ela ficou bem caladinha, só olhava e ria para a mãe. E mãe disse muita coisa, eu fiquei muito triste, com vergonha, pedi muita desculpa depois. Mas aí eu estava passando por um momento muito difícil, né, de separação até. E quando eu saía, Rilson dizia muita coisa comigo, né, ia para lá. Era muita gente contra mim, muita, em casa, não eram minhas irmãs. Dizia que eu não podia fazer isso com mãe, não era com Jesus, era com minha mãe, né? Mas eu fiquei tão apaixonada pelo Evangelho, quando Marlete falou sobre a volta de Jesus, o que mais me chamou a atenção foi sobre a nova terra, a nova Jerusalém. Quando ela me explicou daquela beleza, né, que tem lá em Apocalipse, que ela falou sobre a nova terra, o que nós íamos ter lá, que a gente não ia mais chorar. Eu estava muito triste, só chorando, que eu não ia mais chorar, que eu não ia morrer, que aqui não ia ter mais cemitério, nem hospital, nem delegacia. Eu dizia: diga quando é. Eu queria saber a data, né? E ela ria, ela tinha muita paciência e dizia: olha, a data nós não sabemos, mas Jesus prometeu e vai voltar. Então eu tenho certeza que o que me fez aceitar assim Jesus foi essa nova Jerusalém. Eu fiquei apaixonada realmente por essa cidade. Ela contava de uma forma assim que você ficava impressionada com o que ela contava. Ela explicava muito bem. Deixa eu atender aqui, Mônica. Oi. Mônica?
Eu tô só gravando aqui um vídeo, eu vou aí. Por quê? Eu quero um pouquinho. Tá, tô descendo, viu? Ela tá fazendo um lanche e perguntou se eu queria. Quem não quer? Sim. Aí, então, ela falando da Nova Jerusalém, que ela, como ela era uma pessoa bem, né, ela era muito chique, Marlete era muito educada, muito mesmo. Então, ela explicava de uma maneira que era difícil, uma pessoa podia até não aceitar, mas que fazia igual né, o governador que Paulo ficava diante dele, né, eles tinham certeza da verdade. Era verdade. Então, foi nesse estudo, quando ela falou sobre a volta de Jesus, como Jesus ia voltar, que vinha no céu com os anjos, e o estudo tinha Jesus e os anjos, né? Então, era um colorido muito lindo, era muito linda a figura. Então, eu fiquei assim, impressionada mesmo. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu chegava em casa, eu falava, aí era que eu ficava com raiva. Ele me chamava de cachorrada. Chamava de cachorrada. Que eu não só vivia agora nessa cachorrada, mas nem que fosse 5 minutos eu passava e voltava para casa, corria. E ela sabia. E ela vinha me chamar aqui em casa, ela não tinha medo, ela enfrentava todos. Todos os meus irmãos, minhas irmãs tinham raiva de Marlete. Rios tinha demais, de muita raiva dela. Ele dizia, eu esqueci até os nomes que ele chamava com ela, ele dizia muita coisa. Mas ela bem educada, ela era muito educada. E vinha com muita educação, ela vinha preparada mesmo. Se existia uma pessoa que tinha um escudo, no início Marlete era uma dessas pessoas, ela tinha um escudo mesmo, ela vinha com jejum e oração. E ela enfrentava essas pessoas. E eu, com a força que ela tinha assim, né, a espiritualidade dela, a oração, eu enfrentava. Era muito difícil para mim. Eu ainda era muito jovem e eu tinha medo. Sabe, eu tinha um certo receio assim de enfrentar, mas eu não desisti. Eu escondia a Bíblia, eu escondia os livros, eu saía escondido para reuniões, não levava, deixava nas casas, deixava lá em Dona Creuza, deixava lá em Dona Maria, mas eu ia. E ela dava o estudo ali em Dona Maria, era muito interessante. As meninas, ela dava uma pausa assim para um lanche, uma água. Porque ela começava de 3, dava quase 5 horas e era dando estudo. Não era mais esse estudo que a gente não quer incomodar, só meia hora, 15 minutos. Porque a gente perguntava muito também, né? A gente tinha essa curiosidade. Porque ela tinha o privilégio, em Parelhas ninguém conhecia, né, os 10 mandamentos. Então ela tinha esse privilégio de explicar. Então ela dava uma pausa para um lanche e ali a gente fumava. Eu nunca nem fumei na minha vida e isso tinha muita raiva. E eu não era viciada, nunca comprei um cigarro na minha vida, mas ela não me influenciava assim, eu fumava e a gente... Mas eu acho que ali isso era coisa do inimigo, né, para ver se me afastava dele, de Jesus, mas eu aceitei. E foi depois de 3 anos que eu me batizei, tudo por medo, né, a pressão era muito grande. Todos que Dona Creuza se batizou, Moacir, Lucineide, assim, Maria das Neves, e eu fui me batizar depois de 3 anos. Eu tinha muito medo deles, porque eu não podia passar muito tempo e nem podia chegar com o cabelo molhado em casa. Então, foi numa quarta-feira, eu pedi a Moacir que combinasse com Marlete, com o pastor, para ele vir me batizar. E ele veio numa quarta-feira, eu deixei minha roupa à tarde, levei lá para Maria das Neves, deixei numa sacola lá. Eu cortei meu cabelo para ficar curto, para secar. E Deus foi tão bom para mim que nesse dia eu saí de casa, deu tempo para eu ir para o culto, me batizei, não levei, tenho uma pena porque não tem ninguém na minha família. Ninguém. E eu me batizei, corri para casa e me deitei, porque meu cabelo estava molhado e eu não podia, né, ver que eu estava. Ele ia perguntar onde é que eu estava, o que é que eu estava fazendo, né, onde é que eu estava. Mas a gente tem que enfrentar Jesus dessa maneira, como Marlete fez. Ter coragem, abandonar tudo, renunciar, não é muito luxo, dinheiro, carro. Ela terminou ganhando um salário mínimo, nem um carrinho mais ela tinha para andar. Ela ainda ficou com um chevette, ela tinha um chevettezinho branco, levava eu, Dona Creuza, Dona Maria, esse carro ia cheio. Ela levava e trazia de casa em casa ela trazia. E depois ela teve que vender também, porque minha irmã vivia bebendo, ia para as farras, para as festas. No carro dela ela não permitia. Ela só queria aquele carro para o trabalho, para o evangelismo. Então ela teve que se desfazer por causa do irmão.
vendeu e ficou a gente ir a pé. Então foi uma jornada muito, sabe, para mim foi muito difícil, mas quando a gente crê em Jesus, a gente aceita verdadeiramente, a gente não desiste. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Amém. Não faria tudo de novo, porque para me rebatizar eu tinha que cair, né? Assim, mas eu queria fazer um batismo com toda a minha família. Mas Deus sabe porque não deu certo, né? Mas foi bom demais. Eu não me arrependo nunca. Sou apaixonada, amo a lição da escola sabatina. É uma lição de vida para mim. Então eu agradeço por tudo isso e que Deus, um dia a gente possa todos se encontrar com ela. Lá no céu, se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.